Eu tô entrando na menopausa e eu sinto que as minhas pernas estão sofrendo, tá piorando, alguma coisa está acontecendo. Me foi recomendado que melhor não repor hormônio nenhum, porque a gente já sabe o quanto essa flutuação hormonal pode piorar o lipedema. E aí, o que vocês acham desse depoimento de uma paciente que chegou até nós recentemente? Eu sou Heloíse Mofrim, cirurgiã plástica do CELIP, centro especializado em lipedema, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre hormônios. Sou cirurgiã plástica, meu foco não é a reposição hormonal, a gente não vai trabalhar com isso nesse momento, mas eu tenho sim uma equipe, um time que me dá todo esse suporte. Então o CELIP é composto por multiprofissionais que vão atuar sim na reposição hormonal quando ela é necessária. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa bem simples, que no lipedema parece tudo muito fácil de entender, né? Como se você colocasse todas as pacientes no mesmo balaio e pudesse dar o mesmo tratamento para todas elas e elas iriam responder da mesma forma. Mas isso não acontece, sabe por quê? Porque a gente já sabe que os gatilhos que vão desenvolver ou piorar o lipedema, eles são os marcos reprodutivos da mulher. Então, quando a gente pensa nos hormônios e marcos reprodutivos, e a gente for começar a destrinchar o que acontece nos períodos de menarca, ou seja, a primeira menstruação, durante a gravidez e durante a menopausa, a gente observa que os hormônios que estão em alta, que estão em baixa, eles são completamente diferentes. Então, não tem como eu tratar uma paciente que está na menarca, na primeira menstruação, da mesma forma como eu vou tratar a paciente na menopausa. Porque se a gente está falando de uma doença de predomínio estrogênico, porque a gente tem um desenvolvimento na primeira menstruação, então significaria, teoricamente, que na menopausa, quando o estrógeno cai e vai lá pro pé, significaria que a mulher não precisaria mais se preocupar com lipedema, certo? Errado. A menopausa, mesmo com a queda desses hormônios que são tão preocupantes para alguns médicos ou para algumas pessoas para a piora do lipedema, na menopausa ele tá lá no pé, tá no chão. E por que o lipedema piora? Tá aí a nossa grande questão, tá aí as dúvidas que existem em torno acerca da doença e que a gente ainda não consegue explicar de fato o que acontece. Mas o que a gente sabe que é muito comum, aliás, é bem frequente. As mulheres com menopausa, elas se queixam muito da perna. Elas têm várias queixas, né? Porque o estrogênio é um hormônio muito importante para a mulher em todos os sentidos, né? Libido, qualidade da pele, cabelo, a questão de fadiga, cansaço, depressão, tudo está associado à queda do hormônio. E também a questão da flacidez, a questão da gordura visceral. Então aquele padrão feminino do corpo ele vai se perdendo. E a mulher sem o hormônio, além de tudo, ela vai tendo essa característica de disfunção metabólica. Porque aquela gordurinha que teoricamente acumulava no contorno corporal, ela vai para visceral. Só que o lipedema, ele vai poder piorar nessa época. E se a gente pensar, não vou repor hormônio nessa mulher, a gente não vai estar salvando, não vai estar protegendo ela da piora do lipedema. A gente vai estar deixando essa mulher com dois problemas: o problema da menopausa e o problema do lipedema. Então, na verdade, o que de fato parece ser contraditório não é. Uma mulher que entra na menopausa, ela precisa sim ser tratada pela menopausa para melhora dos sintomas e sempre de forma muito comedida. Então a linha é muito tênue. Por quê? Porque a queda do estrógeno é tão maléfica para o lipedema quanto o estrógeno em excesso. Quem faz esse tipo de reposição deve ser um especialista na área, um especialista em hormônio, porque é ele que vai conseguir ir dosando qual vai ser a medida certa do hormônio que vai ser reposto. Então, procure um especialista, alguém que entenda um pouco de hormônio, alguém que entenda muito de lipedema e não se deixe se influenciar pelo que você escuta na internet. A menopausa, ela precisa ser cuidada, precisa ser tratada, né? As mulheres que já estão nesse período, elas relatam, muitas estão tratando depressão de forma errática, muitas estão assim, não se reconhecem mais, porque elas vão perdendo aquela característica feminina que elas têm durante lá
a menarca, logo após as gestações. Então a gente não pode deixar de observar, de cuidar e de entender que essas mulheres sem hormônio elas vão piorar. Com o hormônio, talvez não.